Gente, espero que vocês estejam bem. Vamos dar andamento aqui à nossa aula de comportamento motor. E agora a gente vai falar de um ponto bastante interessante, discutível, vai gerar algumas polêmicas, onde vocês vão ficar pensando, né, sobre algumas coisas interessantes aí que vão surgir aqui dessa nossa conversa. O primeiro ponto importante é que o que na realidade seriam as diferenças individuais, né? Essa temática. São diversos aspectos, tá? Diversos aspectos. Alguns até a gente nem conhece direito, tá? A gente percebe que eles estão presentes, mas a gente não tem um profundo conhecimento sobre eles, tá? Que explicariam por que os indivíduos, as pessoas diferem, tá? Então, quais são esses aspectos que contribuiriam, tá, para que as pessoas fossem umas diferentes das outras, tá? Então, ou seja, esse ponto ele pode ser aplicado em várias áreas da nossa vida, tá? E no contexto da aprendizagem motora, né, do controle motor, ele não vai ser diferente, porque ele tem muita aplicabilidade dentro da nossa prática, do nosso campo, tá? Então, as diferenças são, né, elas tentam explicar por que um sujeito é diferente do outro, né? Então, existem dois aspectos centrais aí dessa discussão, né? A primeira delas é que, por que na realidade, se eu tenho, por exemplo, uma menina com 10 anos de idade, tá? Ou 12 anos de idade, que ela faz judô num determinado lugar, tá? Digamos, por 2 anos, tá certo? E ela tem uma amiga na escola que sabe que ela faz judô lá, né? Acaba contando para a amiga, se interessa também a fazer judô e começa a frequentar, na realidade, o clube ou academia que a menina faz a aula de judô, tá? E a primeira menina que levou a amiga, ela está lá há 2 anos e tem uma certa performance, tem um certo desempenho, tá? A amiga que ela levou está fazendo judô há 4 meses e praticamente já atingiu o mesmo nível de performance e desempenho que a outra amiga que está lá há 2 anos, né? Ou seja, o que faz, né, com que uma precise de 2 anos para ter um certo desempenho ou performance e a outra, em 3, 4, 5 meses, chega num nível de performance similar ao da amiga, tá? Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta que a gente vai tentar esclarecer nessa aula de hoje é também bem interessante. Se eu tiver que olhar, né, eu, enquanto Estado, enquanto nação, enquanto um clube, enquanto uma pessoa que vai formar ou, digamos assim, estabelecer metas de curto, médio e longo prazo para uma criança, por exemplo, praticando uma atividade esportiva, tá? O que é que eu, quando tomo essa decisão, eu olho, né, para aquela atividade que eu tenho, digamos, uma especialidade ou um conhecimento de causa. Eu não posso conhecer todas as especialidades, mas, por exemplo, eu posso conhecer futebol, eu posso conhecer vôlei, e aí eu vou poder selecionar crianças, tá? O que é que essas pessoas, elas olham quando elas vão investir em alguma coisa de curto, médio e longo prazo, né? Quando a atividade é lúdica e ela tem um caráter recreativo, não há problema nenhum, porque a atividade esportiva ela é inclusiva, todos podem participar, né? O problema é quando você tem alguma coisa relacionada a um tempo maior ou a alguém que queira, por exemplo, fazer uma carreira desportiva,
Então, ou seja, essas são as duas questões que vão tentar balizar, né, essa discussão. Ou seja, quais são esses fatores, né, como é que eles são expressos, né, e o que a gente, como eles explicam a performance, a diferença entre as pessoas. As pessoas são um fato, elas são diferentes. Então, quais são esses fatores que vão, digamos assim, balizar essas diferenças, né? Estão centrados no quê, tá? E aí, vou pular esse slide, voltar nele já já, mas, tá, se eu tivesse que olhar para três elementos que poderiam explicar a diferença entre indivíduos, tá? Eu tentaria olhar para três aspectos, tá? O primeiro aspecto, ele está relacionado à capacidade do indivíduo, tá? Então, o que seria a capacidade? A capacidade seria um traço estável, duradouro, que na sua maior parte ele é transmitido geneticamente, tá? E eles vão embasar a performance habilidosa dos indivíduos, tá? Então, ou seja, nós herdamos fatores, tá? Nós herdamos determinados fatores. A gente já vou voltar para dar exemplos e tudo mais. Vamos aos conceitos primeiro, tá? Então, ou seja, eu herdo determinados fatores, tá ok? Segundo conceito importante que vai nos ajudar a entender as diferenças, eles estão associados à potencialidade. O que é a potencialidade? A potencialidade é uma característica individual que pode ser modificada com a prática e representa um potencial da performance de uma tarefa, tá? Ou seja, através da potencialidade eu vou levar o sujeito a exceder, tá? Ótimo. Vamos lá ao terceiro conceito, ao conceito de habilidade. A habilidade é a potencialidade ou uma potencialidade para produzir um quê? Resultado de performance, com máxima certeza, mínimo de energia ou tempo mínimo desenvolvido como resultado da prática, tá? Então, vamos voltar lá aos nossos dois primeiros conceitos, tá ok? Vamos olhar o conceito de capacidade, né? O conceito de capacidade, ele é muito interessante pelo seguinte: as capacidades, tá? As capacidades, elas sendo elas traços herdados, geneticamente herdados, o que acontece, tá? Eu não mexo nas minhas capacidades, tá? Elas não são treináveis, digamos assim. Elas não são modificadas, tá? Agora, prestem atenção nisso. As capacidades, ou seja, aquilo que eu recebo de herança, tá? É como se fosse uma herança realmente. Eu posso eventualmente, né, vender essa herança para comprar uma outra coisa, né? Eu herdei um apartamento, é meu agora, eu posso vender e comprar uma outra coisa. Mas aquilo que eu herdei, eu não tenho condição de mexer nele, tá? Então, ou seja, a noção de herança, ou seja, do traço estável, ele não permite a modificação. Agora, prestem atenção nisso. Na realidade, nós temos heranças genéticas, tá? Essas heranças, elas são herdadas, eu não posso mexer nelas, mas elas vão me dar o quê? Uma capacidade instalada, ou seja, eu tenho, na realidade, um certo limite, ou para cima ou para baixo daquela capacidade. O grande problema é que, como nós não sabemos o quanto nós recebemos de herança, o quanto nos foi passado, tá? Nós, por uma confusão ou desconhecimento, a gente acha que a gente está mexendo na capacidade,
tá? Mas nós não estamos mexendo na capacidade instalada, ela está lá, ela está pré-determinada, tá? O que a gente mexe algumas vezes, nós vamos dar exemplos sobre isso, são nas coisas que estão periféricas às capacidades, tá? Então, por exemplo, um bom exemplo e simples de capacidade é a altura. A altura de um indivíduo, ela é uma herança, tá? Então, indivíduos geralmente altos, eles têm familiares, primeira geração, na segunda geração, que são altos também. Então, quem está para trás deles, né? Os pais, né? Os avós, tem sempre alguém lá que também é alto, tá? Ou seja, ele recebeu aquela carga, ela teve mais aquela influência. Assim como nós herdamos diversas patologias, né? É claro que nós não precisamos ajudar a genética e fazer com que essas patologias sejam expressas, né? Então, uma pessoa que tem o pai coronariano, né? Sabendo-se que a doença coronariana tem uma carga hereditária, ele não precisa ajudar, né, a ele mesmo a ter um infarto do miocárdio. Ele pode tranquilamente, né, tomar certos cuidados com a alimentação, com exercício físico, né, com a exposição a tabagismo, né, o quanto que ele vai fumar, né, tudo isso vai potencializar, né, ou vai fazer com que aquele gene ele se expresse. No caso das doenças, você não quer que isso aconteça, você não quer uma expressão desse gene, né, que vai te trazer um problema. Então você toma certos cuidados para que exatamente não ocorra essa expressão. Mas muitas vezes, essa expressão é tão forte que, em detrimento daquilo que você cuide ou não, ela vai aparecer e você não consegue controlar, né? Mas as capacidades, elas são herdadas, tá? Então eu não mexo nas capacidades instaladas, naquilo que eu herdei, tá? Mas eu consigo, nós vamos falar sobre isso quando darmos exemplos, né? Eu consigo, na realidade, mexer no que está ao redor dela. E a gente vai tentar entender melhor esse conceito de uma forma bem clara, tá? A potencialidade, tá? Então, dei um exemplo simples de uma capacidade, altura. Eu vou trazer outros exemplos complicados para que a gente tenha uma discussão melhor, mais azeitada sobre esse ponto, tá? A potencialidade. A potencialidade é uma característica individual, tá? Ela vai levar um indivíduo a exceder, tá? Ou seja, ela pode ser modificada com a prática, tá? Mas ela é uma característica do indivíduo, tá? E ela vai levar esse sujeito, quando a gente fala de potencial da performance, a exceder naquilo que ele faz, tá? Por exemplo, um sujeito ele ser aberto a novos conhecimentos, tá? Seria uma potencialidade, né? O sujeito ser aberto a críticas seria uma potencialidade. O sujeito ele reconhecer nele aspectos que ele precisa melhorar seria uma potencialidade, tá? Agora, existem outras potencialidades que são mais difíceis até da gente falar, mas a gente vai trazer também alguns exemplos para que essa discussão não pare por aí, tá? Bom, vamos voltar aqui. Vamos usar o conceito novamente de habilidade. A habilidade, na realidade, é uma potencialidade, tá? Que ela está envolvida a um resultado de performance, com máxima certeza, mínimo de energia ou tempo mínimo desenvolvida como resultado da prática, tá? Então, lembre-se, o único que nós não conseguimos mexer realmente é com aquilo que é transmitido, é com a noção de capacidade, ou seja, vai envolver genética. A potencialidade e a habilidade, ela pode ser melhorada, tá? Você pode modificar elas, tá? Lembre-se que o resultado de performance, que pode ser muitos exemplos, né? Por exemplo, o número de cestas num jogo de basquete, o número de tiros de canto num jogo de futebol, o número de gols
todos esses, o tempo numa prova de natação, tá? Todos esses poderiam ser resultados de performance, poderia ser uma habilidade. Por quê? Porque ele vai ser exercido, né, com máxima certeza, mínimo de energia. Tá? Então, ou seja, os resultados de performance, eles vão expressar realmente resultados. E se eu treinar, eu consigo melhorar a minha habilidade. Tá? Então, ou seja, dar uma breve recapitulada. Eu tenho 3 aspectos importantes que vão explicar a diferença entre os indivíduos. Tá? O primeiro deles seria a noção de capacidade. Tá? Capacidade. O segundo seria a noção de potencialidade. Tá? O terceiro seria a noção de habilidade. Então, esses 3 aspectos, eu não posso aqui afirmar que eles são 33%, 33% e 33%. Por quê? Porque eles vão variar de acordo com o indivíduo. Tá? Mas é claro que a gente pode falar que cada um deles tem uma cota de participação nas diferenças individuais. Tá? Às vezes, determinados aspectos vão contar com 40%, 50%, dependendo do caso. Né? Outros vão variar um pouco para menos, outros para mais, enfim. A gente não consegue ter uma clara definição desse percentual, mas todos eles com certeza participam e a gente vê isso no nosso dia a dia, a gente vê isso na prática. Tá? Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. Beleza. Vamos falar aqui então da relação entre capacidade e potencialidade. Tá? Primeiro exemplo, já um pouco mais espinhoso. Força é uma capacidade, tá? Eu herdo a minha força. Então, ou seja, como eu não sei a força instalada, tá? Quando eu vejo, por exemplo, um indivíduo que ele começa a fazer musculação, pegar uma carga de, sei lá, de 10 quilos, tá? E ele vai aumentando a carga, tá? Ele está aumentando, né? Teoricamente você está olhando, um aumento da carga, tá? Esse aumento, ele vai resultar num aumento de força? Sim, mas olha só, como eu não sei o quanto que ele herdou de força, tá? A não ser que eu faça um teste de capacidade máxima antes, né, para ver isso, eu trataria a força como uma capacidade encoberta, que na realidade eu não vou conseguir saber até eu testar. A mesma coisa vai acontecer com o tempo de reação. O tempo de reação, ele é uma capacidade perceptivo-motora, tá? Então, ou seja, essa capacidade perceptivo-motora, também, quantos de nós sabemos qual é o nosso tempo de reação para uma tarefa de um tempo de reação simples? Pouquíssimos, né? A não ser quem já tenha tido a preocupação de fazer um teste de tempo de reação. Então, nós não sabemos qual seria a nossa capacidade instalada. Né? Então, esses são 2 exemplos de capacidade que eles são o quê? Eles estão encobertos. Eu só vou, na realidade, descobrir isso quando eu testar. Tá? Bem, então, ou seja, se eu pegar a relação entre capacidade e potencialidade, né, e descobrir, por exemplo, né, que a potencialidade ela vai contribuir para o conceito de capacidade através do que, né? Ele pode fazer com que eu possa aumentar a minha prática, tá? Então, por exemplo, um sujeito que ele tem uma adolescente que tem 14 anos, não é muito alto, tá? Mas tem muita habilidade ao nadar, habilidade como resultado de performance, tá? Resultado de performance, não esqueçam disso. Mas puramente o controle do gesto, tem que ser o controle do gesto com o resultado desse controle, tá? Então ele tem bons tempos, mas a gente sabe que a natação ela depende de deslocamento de água.
Então, é claro, aquelas pessoas, aqueles indivíduos que têm mais altura, mais envergadura, eles vão deslocar mais água, né? É claro que isso não é a única coisa, mas nesse caso, a capacidade, a altura, ela pode, com certeza, vai ser um limitador para os passos futuros desse adolescente, tá? Mas ele pode tentar compensar essa baixa estatura, essa estatura mediana, com algumas outras coisas que são dadas através do quê? Das características individuais, das potencialidades, tá? Então, ou seja, o treinamento pode ajudar, né? E a qualidade do treinamento pode ajudar nesse fator, no caso altura. A mesma coisa vai ser aplicada no caso da força, tá? Então, eu posso ter a mesma situação, né? Eu vou melhorar os aspectos motores do nado, a qualidade da braçada, a qualidade de como a minha mão passa na água. Então, eu tenho uma série de ajustes que eu posso fazer, já que a capacidade é não modificada, né? Ou seja, a que está instalada, né? Eu posso tentar, através de aspectos relacionados à característica individual, melhorar essa qualidade, tá? É claro, entre o primeiro momento e o segundo momento, tá bom? Uma outra coisa, quando a gente fala de capacidade, potencialidade e habilidade, eu tenho certeza que muitos de nós, né, ou falamos que eles são, digamos assim, a mesma coisa, tá? Ou falamos que eles, ou já escutamos falar que eles são a mesma coisa, né? Só que, na realidade, eles não são as mesmas coisas, né? E aí, se eu voltasse aquele exemplo lá do começo da nossa palestra de agora e pensasse, né, naquele cara que é o observador, que ele vai fazer a escolha de uma criança, por exemplo, tá? Se ele está olhando para pegar uma modalidade esportiva para futebol, por exemplo, ele está buscando o conceito de habilidade. Então, ele vai tentar investir naqueles que são habilidosos. Mesmo aqueles que sejam, por exemplo, que joguem na zaga, eles têm que ter uma noção muito razoável, né? Não há um problema ali só do tamanho do sujeito, mas de posicionamento, de aspectos espaciais, de antecipação, né? Ou seja, ele vai olhar para a habilidade, ele não vai olhar para a genética especialmente, né? Ele vai tentar ver onde está a habilidade daquele indivíduo, já que ele não vai conseguir saber de cara aspectos muito detalhados sobre potencialidades, tá? A não ser que você faça baterias de teste neuropsicológico, uma série de coisas para tentar trazer um pouco de aspectos, né, conversa com o indivíduo, porque muitas vezes não há tempo para fazer isso. Então, ou seja, já um jogador, uma pessoa, um técnico de voleibol, por exemplo, ele está olhando para quê? Para a altura do atleta. Então, ele está olhando para a sua capacidade. Por quê? Porque ele sabe que ele não vai conseguir, por exemplo, suprir com treinamento a altura, né? Por exemplo, se o cara for um central ele tem que ser alto, né? Não tem como. Por quê? Porque é claro que ele vai trabalhar deslocamento, ele vai trabalhar uma série de coisas, mas, né, é uma posição dentro da quadra que ele basicamente vai bloquear bolas, e ele precisa, né, nas tendências modernas do voleibol, já de algum tempo, a parte da invasão do bloqueio, o salto, ele tentar dar uma cobertura adequada aos ataques que também estão os atacantes estão cada vez mais altos. Então, ou seja, o treinador de voleibol, ele está olhando para capacidade, tá? Então, vocês estão vendo que esses conceitos, eles são, né, eles se interligam, né? Eles vão se fundir um no outro. Muitas vezes a gente não consegue nem separar direito, né? Assim, parte a parte os aspectos, tá? Então, isso é muito importante. Bom,
algumas teorias sobre capacidade, né? A noção de capacidade motora geral, né? Os pesquisadores, há um grande tempo atrás, eles acreditavam que havia uma capacidade global única, que era a base de toda a performance, tá? Então, ou seja, essa capacidade global única, né? Ela, de uma certa maneira, ela poderia ser comparada à noção de QI, né? Do coeficiente de inteligência, que aqui nesse caso, né? Não seria exatamente o QI, mas sim o fator G, né? Ou seja, aquilo que seria a inteligência geral, né? É o coeficiente de inteligência geral, né? Na realidade é o fator G, que o QI são formas de você chegar a esse fator de conhecimento geral, né? De conhecimento ou de inteligência geral, tá? O atleta completo, né, ele teria um maior nível de capacidade geral ou global, tá? O atleta moderado teria uma diminuição nesses níveis de capacidade, ou seja, na carga que ele vai herdar. Então, é claro que alguém pode, por exemplo, questionar o conceito de herança genética. Não teria nenhum problema com isso. Por quê? Porque realmente é um conceito que, né, quando a gente pensa em expressão do gene, né, ou seja, ligar e desligar determinado gene a partir de alguns aspectos, para ter aspectos ambientais, como a epigenética, por exemplo, né, os fatores, quais são os triggers ambientais que vão fazer com que, né, eu tenha um gene ativado ou não, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre, né, fatores que estão em volta do indivíduo, que ele, entre os indivíduos que eles, em casos de patologias, eles não precisam, na realidade, também, né, fazerem a dança da chuva, né? Ou seja, apelarem para que o gene, né, seja trigado a partir de fator ambiental. Mas a ideia de capacidade geral, ela está associada, tá, a um aspecto mais global dentro da capacidade, tá? Então, esse é um fator importante, tá? Agora, é claro que existe a hipótese também da especificidade, né? Que as evidências, na realidade, elas não confirmam totalmente essa visão, tá? Ou seja, existe uma discussão, um debate sobre a teoria que vai falar sobre especificidade, entendeu? Assim como no coeficiente G de inteligência, né, nós temos também uma inteligência geral, tá? E partes específicas para que você realmente possa realizar coisas, tá? Então, capacidades motoras independentes, diferentes formas básicas para cada tipo de performance, é lógico. Então, digamos, a dedicação, o aprimoramento naquela tal modalidade, né? Ela vai dar essa noção de especificidade. A própria tarefa em si é que vai determinar, de uma certa maneira, o quanto você tem ou não tem capacidade para a execução dessa tarefa. Isso é um fator bastante importante, tá? Bom, ainda tem também, que foi proposto pelo Flashman, né, a ideia de grupo de capacidades, tá? Que essa aí já tem um pouco mais de evidência científica sobre isso, tá? Duas tarefas separadas podem exigir algumas das mesmas capacidades básicas, particularmente quando os requisitos das duas tarefas são similares, tá? Então, eles vão dividir, na realidade, né, essa noção, ela vai fazer o quê? Uma divisão da ideia de que eu possa, né, agrupar, né, agrupar capacidades, né? Ou seja, duas tarefas separadas podem exigir algumas das mesmas capacidades. Tudo bem. Então, eu estou agrupando mais de uma, eu estou trazendo mais de uma capacidade para aquilo. Então, você pensa, por exemplo, um lutador de boxe, ele tem que ter, né, força explosiva e tempo de reação, né? Então, se ele tem uma boa herança desses dois aspectos, isso vai dar a ele, né, uma vantagem sobre seus oponentes de uma forma bastante razoável, né? É claro que ele vai treinar
fintas e aspectos bastante específicos daquilo, mas ele precisa ter essas duas, tá? Ele precisa ter bastante força explosiva e ele precisa ter bastante uma qualidade no processamento da informação, tá? Então, ou seja, agrupa as capacidades em duas categorias gerais, perceptivo-motoras e proficiência física. Então, eles vão separar, né? Que, na realidade, de uma certa maneira, vai aparecer aqui, vou botar um pouquinho aqui atrás, né? Tá vendo? Ó? Capacidade, né? Destreza de dedos, força física, força de tronco, né? Ou seja, a capacidade óculo manual, né? Óculo pedal, né? Todos esses são exemplos, né? De capacidade, tá? Por exemplo, nível motivacional seria um exemplo de potencialidade, tá? Vamos lá. Aqueles mais difíceis, né? Background cultural poderia ser considerado, e é considerado por alguns autores, como potencialidade, ou seja, a forma, na realidade, acaba não sendo a religião em si, mas como o indivíduo ele se relaciona com a religião, né? Então, por exemplo, um judeu, né, se ele for ortodoxo, se ele for radical, se ele levar a religião dele dentro, for um frequentador assíduo e fazer coisas bem regulares dentro da religião, ele, por exemplo, vai ter que respeitar o sábado. O sábado, na religião judaica, é um dia que você não pode trabalhar, você tecnicamente não pode nem pegar um elevador, né? Então, ou seja, esses fatores poderiam impedir com que essa pessoa tivesse, né, uma competição no sábado, por exemplo. Tá? Então, por isso que poderia ser alguma coisa que diminuiria esse potencial a exceder. Tá? Falei sobre nível motivacional, experiências prévias, tá? Poderia ser considerado uma potencialidade, né? Enfim, vou falar um pouco mais sobre isso. Falamos da potencialidade da capacidade, de algumas teorias. Vamos avançar aqui. Até aqui, ó. Capacidades perceptivo-motoras, coordenação multimembros, precisão de controle, orientação da resposta, o tempo de reação que eu acabei de citar, tá? Controle de velocidade, tá? Então envolve a produção de ajustamentos, movimentos antecipatórios contínuos em uma resposta a mudanças na velocidade de objeto, tá? Destreza manual, destreza de dedo, aquilo que eu falei, óculo manual, óculo pedal, os dedos, tudo isso poderia ser exemplos de capacidade perceptivo-motora. Capacidade de proficiência física, força explosiva, força estática, força dinâmica, força de tronco, flexibilidade dinâmica, equilíbrio corporal amplo, equilíbrio com dicas visuais, aquele que você vai usar do ambiente para poder manter o equilíbrio. Então, esses todos seriam exemplos de capacidade de valência física, né, de proficiência física. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de como as capacidades elas vão participar de algumas situações específicas, né? Então, por exemplo, tempo de reação e orientação da resposta, né? Um zagueiro, ele precisa ter isso, né? Por exemplo, um atirador de elite, né? Ele precisa, na realidade, entre essas que estão aqui, ó, ele precisa ter bastante, né, coordenação óculo manual, que não está aqui, né, destreza de movimento, ela não aparece nesse momento. Tá? O que mais? Vamos pegar um outro exemplo. Piloto de automóvel, tá? Velocidade de movimento de membro, destreza manual, tá vendo? Tempo de reação, todos esses vão ser importantes nesses aspectos. Então, vamos fazer uma breve recapitulação, né? Fazer o seguinte, né? Esse capítulo, essa discussão, ela trata, na realidade, né, de 3 fatores que vão explicar as diferenças individuais, tá? A noção de capacidade, aquilo que eu herdo, tá? A noção de potencialidade, que é aquilo que é uma característica individual que vai me levar a exceder, tá? E o terceiro, não menos importante que os outros dois,
a noção de habilidade, que é o que é um resultado de performance, tá? Eu vou ficar por aqui e voltamos no nosso próximo encontro. Aguardem.